Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, com que alegria voltamos ao nosso O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, Espírito, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Eu sei que você está ansioso para ver a segunda parte do capítulo 28, que fala sobre a materialização. E nós estamos também muito ansiosos para começar, porque você vai entender melhor como é essa realidade que se pode plasmar diante das pessoas, que acontece normalmente. Só que no caso do capítulo 28, estava já com detalhes que não se encontram descritos com facilidade em outros lugares. Portanto, é muito interessante, não apenas o que nós vamos ver, como também as fotos documentadas sobre esse fenômeno. Mas isso vamos deixar para o seu devido tempo. Vamos voltar então ao texto do livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 28, retomando um pouquinho de onde nós havíamos parado, um pouquinho atrás. Vamos ver a advertência do Espírito Aulus sobre as reuniões de materialização e as pessoas que podem participar para que a reunião seja profícua. Vamos ao texto? Vamos lá. Diz, então, Aulus ao Hilário e ao André que a improvisação não é a base, o alicerce para os santuários da sabedoria e do amor que desafiem o tempo. É preciso fazer as coisas com calma. E então André continua explicando. Meu colega e eu sorrimos encantados com aquele monumento de compreensão e de tolerância. Ao redor, grande massa de substância ectoplásmica, leitosa prateada, da qual se destacavam alguns fios cinzento escuros. Ela se amontoava abundante. Você vai ver de novo a foto, o desenho do projeto imagem, onde estamos vendo isto. Algumas imagens são bastante reveladoras, não é? Há o ectoplasma branco, mas também havia fios escuros e algum ectoplasma mais cinza, mais acinzentado. E eles se amontoavam de maneira abundante. Os técnicos de nosso plano manipulavam essa massa com atenção. Aulus olhou a paisagem de trabalho ativo e nos explicou. Aí, André, aí, Hilário, nós temos o material leve e plástico de que necessitamos para a materialização. Nós podemos dividir esse material, o que o compõe, em 3 elementos essenciais nestas nossas rápidas noções de serviço, que são o fluido tipo A, que é representado pelas forças superiores e sutis de nossa esfera. Mas, além dele, temos os fluidos tipo B, que são os recursos do médium e dos companheiros que estão ali assistindo à reunião. E depois dos fluidos B, nós temos os fluidos tipo C, que são constituídos de energias que são retiradas da natureza da Terra. Os fluidos tipo A podem ser os mais puros e os fluidos tipo C podem ser os mais dóceis. No entanto, os fluidos tipo B, nascidos da atuação dos companheiros encarnados e muito notadamente do médium, são capazes de estragar-nos os mais nobres projetos. Naqueles lugares, naquelas reuniões que são raras, em que os elementos tipo A encontram segura colaboração das energias tipo B, a materialização de ordem elevada assume os mais altos característicos, raiando, aproximando-se pela sublimidade dos fenômenos. Contudo, onde predominam os elementos tipo B,
onde os elementos tipo B são os mais intensos, mais ativos, nossa ajuda, nosso concurso é consideravelmente reduzido. O concurso dos elementos tipo A, porquanto nossas maiores possibilidades passam a ser canalizadas na dependência das forças inferiores do nosso plano. É o tipo B, que, afinadas aos potenciais dos irmãos encarnados, podem dominar-lhes os recursos, invadindo-lhes o campo de ação e inclinando as suas experiências psíquicas no rumo de lastimáveis desastres. Vejam a seriedade. Vejam como as coisas não são brincadeira. Para as reuniões de materialização serem bastante reveladoras e encantadoras, é preciso que haja elevação. Por quê? Se os elementos ou os fluidos tipo A e os fluidos tipo C são os mais elevados, são os da natureza e os do plano superior, o grande problema são os fluidos do tipo B, que vêm com as emanações de pensamentos ruins, de sentimentos ruins, com a química biológica mal organizada, através de tóxicos, de coisas de emanações muito corrosivas, bebida, fumo, droga, sensações de emoções impuras. E é por causa disso que essas reuniões, quando são dominadas por ambientes densos, como são os do tipo B, os fluidos de pessoas despreparadas, ou de médium que esteja em situação de desequilíbrio, isto pode produzir problemas graves para os que estão participando. Aí o texto continua a nos explicar. As elucidações não poderiam ser mais claras. Nós nos dispunhamos a prosseguir no entendimento, porém, Garcês, um dos técnicos espirituais do serviço, veio até nós e pediu a ajuda magnética de Aulus. Por que ele fez isso? Porque na sala, vocês lembram que o médium estava num ambiente separado, mas na sala onde estavam os 14, o campo fluídico lá havia se tornado demasiadamente espesso. Olha só que interessante. Lá de dentro do quartinho, os espíritos que estavam administrando o processo da materialização tomavam pequenos jatos de ectoplasma e atiravam no ambiente onde estavam as pessoas, de uma forma a fazer uma experiência. Mas estas emissões retornavam ao quarto onde estava o médium, demonstrando assim, embebidas em forte teor de toxinas de variada classificação. Ela ia, mas voltava contaminada. As 14 pessoas reunidas no recinto eram 14 caprichos diferentes. Ali não havia ninguém com bastante compreensão do esforço que se esperava do mundo, ou que se pedia do mundo espiritual. E cada companheiro, ao invés de ajudar o médium, pesava sobre ele com incomuns exigências. Em razão disso, o médium não tinha suficiente tranquilidade. Ele nos parecia um animal raro, que fosse ali fustigado por múltiplos aguilhões, por múltiplos espinhos. Tais eram os pensamentos descabidos de que eram atirados na direção dele e de que ele se via objeto. Então Aulus perguntou a Garcês: nós não conseguiremos então a materialização de ordem superior? Disse Aulus um pouco preocupado. E Garcês, com desapontamento, respondeu: de modo algum. Teremos tão somente o médium desdobrado incorporando a nossa enfermeira
para socorrer as irmãs doentes. Nada mais do que isso. Não dispomos da ajuda necessária. Ali estavam os problemas do fluido B, né? O fluido A estava lá, estavam fazendo tudo o que era o melhor, preparando tudo bem preparado. O fluido C era o da natureza que eles já tinham ido buscar, mas já faltava o fluido B, que era aquele que devia estar mais elevado e que não estava. Tanto que eles foram pedir ajuda para o Aulus, para ver se pelo menos com a adesão de mais um espírito à equipe, ele que tinha tanta experiência nisso, se conseguisse fazer pelo menos o atendimento das duas doentes. De que forma? O médium que já estava fora do corpo iria tornar-se visível. E a entidade enfermeira que estaria cuidando das doentes incorporaria nele, usaria a sua estrutura perispiritual materializada e tomaria o médium como se fosse um espírito que estivesse se comunicando. Voltando então ao texto, vamos ver o que o André Luiz fala. Aulus atendeu à solicitação que lhe era dirigida e auxiliou magneticamente a transferência de certo coeficiente de energias do vaso, do corpo físico do médium ao seu perispírito, que desta forma se mostrou mais vivo, mais vivamente reanimado. O veículo da matéria densa, o corpo no leito, prostrou-se mais profundamente. Ficou ainda mais apagado, mais assim, em estado vegetativo. Mas o médium, que estava fora do corpo, com o seu perispírito, demonstrava maior vitalidade e maior lucidez. Os amigos espirituais o envolveram em um extenso roupão de ectoplasma, uma coisa esbranquiçada. E a enfermeira uniu-se a ele, comandando os seus movimentos. O médium, apesar de ausente do corpo físico, ele se achava controlado pela benfeitora, como se ele fosse um médium psicofônico, aquele médium da fala, diferenciado apenas pela roupagem singular, a roupa vibratória que ele estava usando, que havia sido construída com o ectoplasma, que era imprescindível à permanência dele no recinto, como espírito. Porque o corpo estava lá no outro quarto, mas o recinto onde ele estava eram aqueles pensamentos perturbados e inquietantes que estavam vindo dos que estavam encarnados, sentados ali, os 14. Aí André faz o seguinte comentário. Vendo o médium, o perispírito do médium, caminhando inseguro, abraçado pela enfermeira, que o movimentava para o serviço de assistência, Hilário, sussurrando, falou para o nosso orientador. Por acaso, o médium está consciente durante o fenômeno? Ele sabe o que está acontecendo? E Aulus respondeu, Hilário, fora do corpo, como ele está aqui fora do corpo, ele está consciente. Mas, quando ele voltar ao corpo, provavelmente ele não vai guardar nenhuma lembrança. Ele não vai ter recordação do que aconteceu. O Hilário ainda arriscou falando. Nós estamos vendo ele avançar com as roupas materializadas e sob a orientação da enfermeira amiga. Agora, se ele alimentar deste jeito que ele está, qualquer desejo menos digno, ele pode interferir no trabalho prejudicando-o? Ou seja, ele está fora do corpo, está com a veste do ectoplasma, tem um espírito que o está acompanhando, tomando conta dele. E mesmo nessa condição, com tantas tutelas, se ele começar a pensar alguma coisa que não é bom, ele pode prejudicar o trabalho? Perfeitamente, disse Aulus. Ele está sob controle, mas controle não significa anulação. Ele não está anulado. Qualquer impulso infeliz do nosso companheiro vai poder prejudicar aquilo que se vai fazer nesse serviço. Não temos como impedir que isso aconteça. É justamente durante o serviço
que pode acontecer. E é por isso, disse o Aulus, a inconveniência das atividades dessa espécie sem um alto objetivo moral. É preciso ter elevação. Aí André vai começar a descrever. O medianeiro, o médium que estava ali para realizar os tratamentos nas pessoas, envolvido pela generosa entidade, alcançou a sala onde estavam as pessoas, exibindo a roupagem delicada, semelhante a uma túnica de luar que emitia uma luz prateada. Quando ele saiu do corpo, ele estava assim, e agora, à medida que ele passava para aquele recinto onde estavam os homens e mulheres, o que acontecia? Aquela atmosfera pesada, a sua claridade ia se esmaecendo, ia apagando, chegando a apagar-se quase de completo, quase de todo. No quartinho ele estava luminoso, o seu perispírito, mas quando ele passa e vem para o ambiente onde estão os assistentes, os que vão assistir a reunião, o ambiente é tão denso, as mentes estão tão despreparadas que aquela luminosidade vai se apagando. Diante do nosso olhar indagador, o assistente nos esclareceu. Vejam só, a posição, o estado neuropsíquico dos companheiros encarnados que compartilham esta tarefa no momento não ajuda. O que eles fazem? Eles nos absorvem os recursos, sem retribuição que compense nosso esforço, de alguma forma. E essa despesa dos fluidos que foram trabalhados acaba sendo maior do que o que eles retornam. Por isso que a energia vai se apagando, a luminosidade. Interessante, não é? A convite do orientador, nós penetramos a sala, porque eles estavam ali no ambiente onde estava o médium, o corpo do médium. Então, o orientador, agora, vamos lá na sala. Vamos ver o que está acontecendo, onde estão as pessoas. É claro que eles estavam vendo pelas paredes, mas eles ainda não estavam no ambiente, eles estavam lá no quartinho. Os espíritos, André Luiz, Hilário e o Aulus. Quando eles então vão para o ambiente, de verdade, escuras emissões mentais esguichavam contínuas, entrechocando-se de maneira lastimável. Os amigos, ainda na carne, eles mais se pareciam com crianças inconscientes. Pensavam em termos indesejáveis, expressando pedidos absurdos, naquele aparente silêncio ao qual se acomodavam irrequietos. E pediam a presença de parentes desencarnados, sem pensarem se aquilo era realmente oportunidade e eles tinham merecimento para receber. Ou então criticavam mentalmente essa ou aquela particularidade do fenômeno, ou pediam a imaginação a problema, prendiam a imaginação a problemas que eram bobos, assim, sem nenhum valor, desprezíveis, que eles tinham passado. Problemas, briguei com não sei quem, fulano falou mal de mim. Então, ao invés de eles estarem doando energias para que aquilo se tornasse ainda mais bonito, estavam ali como bebês reclamando. A água está quente, eu queria água gelada. Por que está escuro? Por que não acende a luz? Por que acontece tal coisa? Bem que podia materializar minha mãe que morreu. Cadê minha mãe? Eu quero uma mensagem dela. Quer dizer, coisa de gente que não sabe o que está fazendo, nem o que é uma reunião dessa. Continua André a nos explicar. A ajuda dos amigos espirituais era recebida ali não como uma gentileza de benfeitores, mas como um espetáculo fútil que deveria ser obrigatoriamente produzido por servos ínfimos, por empregados humildes dos encarnados. Apesar disso, apesar dessa postura tão inadequada dos vivos, os trabalhadores do nosso plano,
ofereciam o melhor que eles tinham para que a tarefa fosse exitosa. E agora você vai ver a imagem do projeto Imagem mostrando o tratamento que a enfermeira passou a fazer nas doentes. Aí vocês veem, as mãos, pode perceber, as mãos que estão ali são as mãos do médium, são mãos de homem. Você está vendo que há um raio de luz que sai do alto da cabeça, é o perispírito do médium. Porém, você vê que a enfermeira está tomando conta da face para que você pudesse entender que é o espírito da enfermeira que está ali, usando o perispírito do médium para fazer o tratamento das pessoas doentes. A enfermeira devotada socorreu as doentes aplicando-lhes raios curativos. Várias vezes ela deixou a sala e voltou, porquanto a simples aproximação dos pensamentos inadequados que dominavam as vibrações naquele ambiente, toda a matéria ectoplasma do ectoplasma se ressentia, sofria o ataque e tornava-se escura diante dos bombardeios das formações mentais nascidas da assistência. Ou seja, ela precisava deixar o ambiente, voltar aonde estava o corpo do médium, reabastecer-se de mais ectoplasma para continuar fazendo o trabalho. Por quê? Porque os que estavam ali assistindo, ao invés de ficarem doando energia, ficavam com a sua mente poluindo o ambiente e isto interfere na natureza do ectoplasma. Vejam só como isso é sério. E como a gente atrapalha com curiosidade, com a nossa ignorância, que não sabe se conduzir, que não sabe o poder do pensamento, que está escrito aqui no primeiro capítulo deste livro. Que o pensamento gera plasma sutil, energia, ectoplasma, não é? O plasma que se exterioriza do médium e que também se exterioriza da mente, das pessoas. Aí André Luiz continua explicando. Bom, terminado que foi o trabalho de medicamentos, de curação das pessoas, um risonho companheiro de nossa esfera pegou uma pequena porção das forças materializantes que o médium emitia com as suas mãos e afastou-se para trazer daí a instantes algumas flores que foram distribuídas com os irmãos encarnados no intuito de sossegar-lhes a mente excitada. Foi lá fora, envolveu algumas flores no ectoplasma, deu a elas uma característica própria do mundo invisível, retirou-as, passou com elas envolvidas pelo ectoplasma pelos objetos sólidos e depois, tirando o ectoplasma, elas se materializam e ele entrega a flor para a pessoa. E então, vendo aquilo, não é? Eu e o Hilário ficamos assim, ai, nossa, que interessante. O Aulus esclareceu. É o transporte, é o fenômeno de transporte comum, realizado com reduzida cooperação das energias do médium. Nosso amigo, este que foi buscar as flores, apenas pegou uma diminuta quantidade de força ectoplásmica, formando somente pequeninas cristalizações superficiais do polegar e do indicador em suas mãos, a fim de poder colher as flores e trazê-las até nós. Então ele precisou apenas ter solidez na ponta dos dedos para ir lá no talo da flor e arrancar. Hilário, então, ouvindo isso, disse: nossa, é importante a gente perceber a facilidade com que a energia ectoplásmica atravessa a matéria densa, porque o nosso companheiro, usando-a nos dedos, não encontrou qualquer obstáculo na transposição da parede. E então Aulus explica, é verdade, o elemento sob nossa vista é extremamente sutil e, aderindo ao nosso modo de ser, adquire renovada feição dinâmica. Aí perguntam, e se fosse o médium o objeto do transporte?
Se fosse o médium, o corpo do médium que estava lá, se ele fosse envolvido, ele poderia passar a barreira nas mesmas circunstâncias? Se fosse o médium que fosse envolvido pelo ectoplasma, alguém poderia trazê-lo aqui? E o espírito respondeu perfeitamente. Ele poderia, desde que esteja mantido sob nosso controle, intimamente associado às nossas forças, porque dispomos entre nós de técnicos bastante competentes para desmaterializar os elementos físicos e reconstituí-los de imediato, cientes da responsabilidade que estão assumindo. Poderiam ter desmaterializado o corpo do médium, rematerializado fora daquela salinha? Poderiam, porque existem técnicos especializados nisso. E então, sorrindo, o Aulus disse: você não pode esquecer que as flores transpuseram a parede de tijolos, penetrando aqui com essa ajuda, com esse auxílio. De idêntica maneira, caso encontrássemos utilidade num lance dessa natureza, o médium, o corpo do médium que nos serve de base ao trabalho, poderia ser removido para o exterior com a mesma facilidade. As cidadelas atômicas, em qualquer construção da forma física, não são fortalezas maciças, como acontece em nossa própria esfera de ação. O espaço persiste em todas as formações e, através desses espaços, os elementos se interpenetram. Chegará o dia em que a ciência dos homens poderá reintegrar as unidades e as constituições atômicas com a segurança dentro da qual vai aprendendo a desintegrá-las. Do mesmo modo que os homens desintegram o átomo, podem reintegrá-lo. Mas isso é obra do tempo, coisa que atualmente já se está falando, de teletransportes, não é? De tirar um átomo daqui e fazê-lo aparecer no outro lugar. Logo após, os amigos presentes, sempre interessados em acordar os irmãos encarnados para as realidades do espírito, levaram o médium, que estava desdobrado, a religar-se ao corpo de carne. Então, o perispírito do médium foi recolocado junto ao corpo. O rapaz esfregou o rosto, voltando a si, meio sonolento. Contudo, sob a atuação de passes calmantes, ele voltou de novo a uma profunda hipnose. E agora você vai ver a outra imagem que o Projeto Imagem nos apresenta. Ele está deitado e você vê que, voltando ao estado de hipnose profunda, novamente começa a exteriorizar-se o ectoplasma. Forças ectoplásmicas recomeçaram a surgir das narinas e dos ouvidos, revitalizadas agora, renovadas e abundantes. Só que ele está dentro do quartinho onde o corpo estava, não é? Alguns companheiros passaram a compartimento vizinho seguido por nós. Havia no compartimento próximo um pequeno fogão elétrico que possuía um balde de parafina derretida, fervente. E isto nos chamava a atenção. Alguns espíritos foram até lá. E então um desses espíritos, de semblante simpático, cobriu a mão com a pasta flexível que manava fartamente do médium. O médium que estava produzindo ectoplasma, o espírito pegou uma parte do ectoplasma e colocou em sua mão espiritual, como se a tornasse materializada. Materializou a mão com perfeição e, com isso, mergulhou a mão, logo após, na parafina superaquecida. E, obviamente, que quando ele tirou a mão materializada, ele desmaterializou, tirou o ectoplasma, ela voltou a ficar transparente, invisível, sem volume. E o que restou foi o quê? Foi um molde da sua mão que a parafina que esfriou deixou marcada, como uma lembrança aos que estavam ali. Isto é muito comum nas reuniões de materialização também.
o espírito pega o ectoplasma, materializa a mão dele, que até então não tinha volume, não tinha densidade, mas com o ectoplasma incorporado no perispírito do espírito, ele passa a ter capacidade de pegar coisas, volume, portanto, aí ele vai e coloca a mão na parafina derretida. E você vai ver nas fotografias que nós vamos mostrar depois, que existia também um balde com água fria. Ele tira a mão, coloca no balde com água fria, ou deixa ao relento, só que aí leva um pouco mais de tempo, mas na parafina, com o contato da água fria, a parafina imediatamente endurece. Ela endurece, o que faz o espírito? Tira o ectoplasma da sua mão, a mão sai de dentro da parafina condensada, endurecida, e fica o buraco. E é uma luva que o espírito deixa. Puxa vida, que legal, né? É um molde que o espírito deixou para aquele grupo. Uma jovem, conta ainda André Luiz, uma jovem, um espírito que nos saudou cordialmente, trabalhou igualmente o ectoplasma, modelando com o ectoplasma 3 flores. Ela pegou o ectoplasma, deu o molde de 3 flores e submergiu no vaso da parafina, que depois ficaram também em uma mesa próxima para os assistentes, como uma doce recordação daquela noite de tolerância e carinho. Os afeiçoados da casa trouxeram lá do lado de fora, para o interior, diversas conchas marinhas, em que exceviam delicados perfumes que se espalhavam, que emanavam no recinto em ondas deliciosas. Reparando que os tarefeiros espirituais submetiam o médium a complicadas operações magnéticas através das quais a substância materializante era devolvida ao corpo físico, totalmente purificada, enchemos o instrutor de questões e perguntas. Realmente, todas as pessoas na Terra possuíam consigo essa energia que estávamos examinando? Seria lícito esperar no futuro amplas ou maiores manifestações dessa energia? Essa força era invariavelmente influenciável ou, em alguma circunstância, conseguia se organizar sozinha, por si mesma? Aulus então deixou aos demais obreiros as medidas referentes à fase terminal dos trabalhos e nos explicou. O ectoplasma está colocado entre a matéria densa e a matéria perispiritual, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo, e é recurso próprio, peculiar, não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Todas as formas da natureza o possuem. Tem o zooectoplasma, o mineral ectoplasma, o antropoectoplasma. Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, eles aparecem em maior proporção e em relativa maturidade para manifestar-se de forma necessária a esses efeitos físicos que analisamos. É um elemento sem forma, mas de grande potência e vitalidade. Pode ser comparado a uma genuína massa protoplásmica, sendo extremamente sensível, animado de princípios curativos que funcionam como condutores de eletricidade e de magnetismo, mas que se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium que os exterioriza, ou dos espíritos desencarnados ou não, que sintonizam com a mente do médium, envolvendo o seu modo de ser. Infinitamente plástico, ele dá forma parcial ou total às entidades que se fazem visíveis aos olhos dos companheiros terrestres ou diante da objetiva da máquina fotográfica. Ele dá consistência aos fios, bastonetes e outros tipos de formações visíveis ou invisíveis nos fenômenos de levitação. E ele dá substância às imagens criadas pela imaginação do médium ou dos companheiros que o assistem, mentalmente afinados com o médium.
Ele nos exige, portanto, muito cuidado para não sofrer o domínio de inteligências sombrias, uma vez que manejado por entidades ainda presas às paixões deprimentes, poderia gerar clamorosas perturbações. E apontando o médium, que agora despertava sonolento, ele nos explicou: nosso amigo, polarizando as energias do nosso plano, funciona como a mãe, uma entidade maternal, de cujas possibilidades criativas os espíritos materializados, totalmente ou não, retiram os recursos necessários para que se manifestem, sendo a prazo curtíssimo, por pouco tempo, autênticos filhos do médium, como se fossem ligados ao médium por um cordão umbilical de energia, usando a energia do corpo do médium para poder tomar corpo. E ao ouvir essa conceituação, Hilário falou entusiástico. Isso dá a entender que nas forças geradoras que o médium extravasa e os cooperadores de nossa esfera, poderemos surpreender igualmente os princípios fundamentais da genética humana em comparação com o que a ciência terrena ainda não conhece? Sem dúvida, sim, Hilário. Os princípios são os mesmos, embora os aspectos sejam diferentes. O futuro nos reserva admiráveis realizações nesse ponto. Trabalhemos e estudemos. Nossas disponibilidades de tempo, contudo, haviam terminado. E por isso, Aulus encerrou a notável conversação, convidando-nos a voltar. E aqui termina o capítulo 28. Mas não terminou o que nós temos para mostrar para vocês. Porque agora nós queremos mostrar para você fotografias, não são desenhos. Agora são fotografias realizadas em Uberaba, com a presença, muitas delas com a presença do Chico Xavier, atestando a autenticidade deste fenômeno. Então, você vai começar a ver algumas imagens com o texto que o Chico escreveu no verso da fotografia. Ali na cama está o médium, o senhor Francisco Peixoto Lins, e o Chico escreveu no verso: declaro que esta fotografia foi batida em reunião de materialização em nossa residência em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, batida pelo senhor Henrique Lomba Ferraz, servindo de médium o senhor Francisco Peixoto Lins, achando-me presente, assim como diversos companheiros que testemunharam o fenômeno e acompanharam a reunião em todas as suas fases. Pedro Leopoldo, 13 de dezembro de 1954, Francisco Cândido Xavier. Aquela foto, você vê a massa ectoplásmica saindo da boca, saindo do ouvido do médium e sendo recolhida pelos espíritos para plasmar o corpo e o rosto de uma entidade. Vamos à próxima. A mesma coisa. O mesmo texto está escrito no verso dessa mesma foto. Ali vocês veem já não mais no quarto deitado, mas veem o médium Francisco Peixoto Lins sentado e atrás dele uma entidade materializada, que na verdade é a entidade da irmã Josefa. E ao lado está o Chico Xavier na fotografia, atestando que este era um fenômeno autêntico. Continuando, nós temos no mesmo ambiente o espírito materializado ali em branco, em pé, entre o Chico e uma outra pessoa, que é a materialização do doutor Alberto Veloso, que está sendo estudada pelos que estão ali estudando este fenômeno. O médium ou a médium, vocês estão vendo uma cortina preta. Essa cortina, ela era erguida para isolar aquela jaula que você viu no programa anterior, onde estava a médium. A médium estava dentro daquela cabine, para ela ficar isolada com um campo magnético próprio. E o espírito saiu da cabine com essa aparência esbranquiçada, usando o ectoplasma da médium. Estas são fotografias já realizadas em Uberaba. O Chico não estava em Pedro Leopoldo. Aquelas que estavam na cama eram de Pedro Leopoldo. Na sequência,
você vê aquela mesma foto, um espírito materializado da irmã Josefa, com o médium Feitosa liberando o ectoplasma para a materialização, e logo ao lado ali está o Chico presente. Aí você vê a imagem já em cores. Agora você vê um fenômeno interessante. A médium está doando ectoplasma e os espíritos utilizam aquela massa para fazer um conduto, um tipo de uma corneta acústica. Por quê? Porque para que ele possa ser ouvido com mais facilidade no ambiente, eles utilizam essa corneta e falam através dela para o som ficar mais alto. Então fica um negócio assim, alô, alô, como vocês vão? Estamos aqui. Fica uma coisa que ressoa. Porque às vezes os recursos auditivos ou os recursos de produção de som são muito reduzidos. Então eles amplificam isso usando essa corneta, que eles mesmos plasmam. Vocês podem ver, ela está aí flutuando. Na imagem seguinte, você vê um ectoplasma sendo emitido por uma médium que não é aqui do Brasil, pelo que me parece, e um pedaço do rosto da entidade plasmada naquela massa que está ali flutuando, geralmente na altura do rosto do espírito que está usando o ectoplasma da médium. Na sequência, você vê a imagem da massa ectoplásmica materializando o rosto de uma entidade que na Terra tinha aquela aparência da fotinho que está embaixo. Vejam só que se trata do mesmo espírito. Aí, voltando a Pedro Leopoldo, vocês veem mais duas materializações realizadas na casa de Francisco Cândido Xavier, tendo o médium Peixotinho como doador de ectoplasma. À esquerda, um espírito de mulher, muito jovem, e à direita, aparentemente, um espírito de uma mulher mais idosa. O rosto indica isto. Depois, você tem a materialização de Kate King, no laboratório de William Crookes, na Inglaterra. Por 3 anos, aquele espírito se materializou no laboratório desse pesquisador inglês e foi fotografado inúmeras vezes. Aí vocês têm novamente a materialização da irmã Josefa na presença do Chico Xavier. Na sequência, vocês têm aquelas imagens que nós mostramos e vocês começam a ver as luvas de parafina que haviam sido plasmadas e ficaram em cima da mesa. Vejam o oco, vejam a florzinha que também foi plasmada em parafina logo acima, à direita embaixo, não é? Você tem aquelas 5 luvas e mais um cabinho com umas flores da parafina que foram materializadas. Aí vocês veem as luvas de parafina. A luva da direita foi feita por pessoas encarnadas. Vocês veem como ficam detalhes de veias, a unha perfeita. Mas na luva da esquerda é a materialização feita pelo espírito. Há uma diferenciação muito grande da mão direita da imagem da direita para a imagem da esquerda. As linhas das unhas não são tão bem delimitadas, há uma maior dificuldade de se conseguir todos os detalhes. Mas você vê que há uma diferenciação, mas você se trata de uma construção de mãos realmente. E com isso nós vamos terminando com as flores que também foram plasmadas no plano espiritual e depois mergulhadas na parafina para ficarem de modelo para todos os que estavam na reunião. Puxa vida, quanta coisa, não? Como a gente não conhece nada, não é mesmo? Fica o convite para você. Continue lendo, continue estudando e nós estaremos nos encontrando no nosso próximo programa que vai ser o último. É o fim deste livro. Mas logo a seguir vem outros livros. E por falar em livro, não esqueça, essas imagens e estas coisas estão contidas em algumas obras espíritas que foram publicadas. Materializações em Uberaba e Materializações Luminosas. São 2 livros que você vai ter também a imagem da capa que você pode comprar e estudar. Então, não perca tempo. Obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu interesse. Esperamos você no nosso último programa do livro Nos Domínios da Mediunidade. Até lá e muita paz.